Você ora. Você ora. Você é um homem de oração, meu irmão. E você, minha irmã, você é uma mulher de oração? Se você ora, o que te motiva a orar? O que te leva a suplicar perante a face do Deus vivo? O que te motiva a ser um homem ou uma mulher de oração? A soberania de Deus é motivo para você não orar? Você é aquele homem ou aquela pessoa que compreende que o fato de Deus ser soberano, você não precisa orar, você não precisa suplicar, você não precisa clamar, porque Ele sabe todas as coisas, e tendo em vista que Deus sabe todas as coisas e fará todas as coisas conforme a sua vontade, então não precisamos clamar. Você é um crente mais frio porque o seu Deus sabe todas as coisas? Ou você é um crente mais fervoroso e mais intenso em oração porque Deus é soberano e sabe todas as coisas? Daniel, no capítulo 9, certamente nos mostra o porquê ele orava. E Daniel demonstra que, mesmo sabendo que Deus governa todas as coisas, mesmo sabendo que Deus está no controle de tudo e de todos, Deus está no controle da nação de Israel, Deus está no controle das nações mundiais, dos grandes impérios, ainda assim, compreendendo a soberania de Deus, o governo e o controle do Senhor, mesmo sabendo que Deus conhecia de forma plena e perfeita a história, e mesmo compreendendo que Deus, no tempo certo, na sua hora, Ele faria exatamente como Ele queria, ainda assim Daniel orou. E ainda assim Daniel orou com todo o seu coração, com a totalidade da sua alma, com todo o seu empenho, ele buscou ao Senhor, porque a soberania de Deus não era empecilho para a oração de Daniel, mas uma motivação para que os seus joelhos estivessem constantemente dobrados na presença do Deus vivo. A teologia nunca foi motivo para a frieza do coração de Daniel, ao contrário, o conhecimento bíblico teológico sempre foi motivo para que ele adorasse e adorasse mais o Deus Yahvé. Meus irmãos, o capítulo 9 de Daniel muitas vezes é ignorado por conta da revelação das 70 semanas, e muitas vezes as pessoas deixam de se apegar a esta oração profunda e bonita para simplesmente correr imediatamente para as questões escatológicas. Mas muitos não compreendem que o que motivou, o que moveu o anjo do Senhor para ir ao encontro de Daniel e trazer revelações futuras foi exatamente o fato deste homem de Deus estar de joelhos na presença do Senhor e estar em oração. Deus nos abençoa, Deus nos vivifica, Deus nos fortalece enquanto estamos de joelhos. Deus nos abençoa e nos edifica enquanto estamos de joelhos. Quanto maior for a sua compreensão de Deus, maior será a sua piedade e maior será a sua vida de oração. Daniel é um homem de oração. E Daniel clama ao Senhor quando
tudo parece trevas, quando os dias são escuros, quando os dias são maus, quando o tempo é de cativeiro, quando o tempo é de sofrimento. Ainda assim, ele busca e ele clama ao Senhor. Por isso, nesta noite, eu gostaria de convidar você a pensar comigo no seguinte tema: busque ao Senhor em dias de trevas. Busque ao Senhor em dias de trevas. Em dias de trevas, busque ao Senhor por meio da Escritura. Em dia de trevas, busque ao Senhor por meio da Escritura. Veja você que o texto, no versículo 1, ele diz o seguinte: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero. Você deve se lembrar que aqui as revelações no tempo de Belsazar já passaram. Algum tempo já aconteceu desde as últimas visões, a visão do capítulo 7, do capítulo 8, e agora Daniel está no primeiro ano de Dario, e então ele tem um momento impactante na sua vida, que certamente não foi algo pontual, mas era algo contínuo, que era exatamente o contato que ele possuía com a palavra, com os livros ou com os rolos que constituíam ainda o Antigo Testamento naqueles dias. O Antigo Testamento não estava completo, então o que ele tinha em mãos eram livros ou rolos escritos por Jeremias. E aqui o texto bíblico diz que, na sua leitura, Daniel, ele se depara com uma verdade, ou com algo que despertaria ainda mais o seu coração para buscar a Deus e para invocar a presença do Senhor. Então, nos dias de Dario, alguns compreendem como sendo o próprio rei Ciro, né? Diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Pela leitura bíblica, a compreensão que Daniel chega é exatamente que o tempo do cativeiro estava se aproximando. O seu desfecho, o seu final. Daniel chegou na Babilônia com mais ou menos 14 anos. E agora é possível que ele esteja aqui com 82 anos. O tempo já passou. São quase aqui 70 anos de cativeiro que está se aproximando, e agora, pela leitura da palavra, ele então se depara com esta verdade: o tempo está chegando ao seu fim. Sabe o que me chama a atenção aqui em Daniel? É que Daniel, ele é profeta de Deus. Daniel, ele tem revelações de Deus por meio de sonhos, por meio de visões. Deus estava falando a Daniel as coisas acerca do fim dos tempos. Deus falou da queda da Babilônia, Deus falou da queda do Império Medo-Persa, Deus falou do surgimento do Império Grego e a sua destruição. Deus falou dos 4 generais que surgiriam após a morte de Alexandre o Grande. Deus falou a Daniel acerca do Império Romano, e Deus falou a Daniel acerca da revelação dos últimos dias, os dias finais, quando o anticristo se levantará contra a igreja de Deus. Daniel é um homem que tem revelações especiais da parte do Senhor, mas ainda assim,
Daniel não deixava de ler as Escrituras. Daniel não só não deixava de ler as Escrituras, como ele via nos escritos de Jeremias livros inspirados, autoritativos do próprio Deus. Deus falou por intermédio de Jeremias e Deus o entregou livros inspirados nos quais o seu coração foi impactado ao descobrir o plano soberano de Deus em relação ao seu povo, ao povo que estava cativo. E possivelmente, meus irmãos, 2 textos bíblicos de Jeremias estão aqui na mente de Daniel. À medida que ele lê o profeta, ele se depara com Jeremias 25, a partir do versículo 8, quando a própria palavra, através de Jeremias, diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 25, de 8 em diante. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo, e a alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Meus irmãos, vocês conseguem visualizar aqui o impacto da palavra ao coração de um homem que está longe da sua terra natal, que foi arrancado do meio da sua família, que foi arrancado ainda adolescente, do meio do seu povo, da sua terra. E agora, lendo a palavra, ele se depara com esta verdade de que tudo isto era plano do Senhor. Deus intencionalmente estava julgando o seu povo, mandando o seu povo para o cativeiro babilônico. Mas esse cativeiro teria um tempo. Seria por 70 anos. E agora então Deus puniria também, depois de 70 anos, a Babilônia. É o que o Senhor estava falando na sua palavra. E Daniel viu não só o cativeiro babilônico, Daniel não apenas viu a sua nação ser invadida, os jovens serem levados para o cativeiro, mas Daniel também viu a ruína da Babilônia. E não só testemunhou a ruína da Babilônia, como ele profetizou a ruína da Babilônia. Ele anunciou para Belsazar, no dia da sua derrota, sem esforço humano, sem guerras, ele profetizou o dia da queda e da ruína da Babilônia. Mas agora, no primeiro ano de Dario, no primeiro ano, ele então se volta para a palavra e ele percebe que o tempo de Deus se aproxima e falta muito pouco para que o seu povo regresse à terra, à sua terra natal, à terra prometida. Mas o segundo texto que possivelmente Daniel tenha lido é o texto de Jeremias 29, do 10 a 14, lido aqui na liturgia pelo presbítero Carlos, que diz: assim diz o Senhor,
Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vejam, irmãos, a palavra do Senhor é: completando os 70 anos, então vocês vão me buscar e eu me deixarei achar. Esta é a promessa que motiva o servo do Senhor a se colocar diante de Deus, a voltar o seu rosto ao Senhor, para o buscar com oração, súplica, com jejum e pano de saco e cinzas. Ele se humilha na presença de Deus e ele invoca a presença do Senhor. Um outro texto que possivelmente estava também na sua mente era o texto do primeiro livro dos Reis, quando na inauguração do templo, Salomão ora ao Senhor e faz exatamente esta palavra, de que quando o povo estivesse no exílio por transgressão da sua palavra, esse mesmo povo então se convertesse e buscasse ao Senhor, para que Deus ouvisse do seu templo e atendesse então a súplica do seu povo. É por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia e orava sempre voltado para Jerusalém. É a palavra que regula, é a palavra que alimenta, é a palavra que motiva, é a palavra que incentiva Daniel a se colocar de joelhos na presença do Senhor. Você, como servo de Deus, você precisa ser um homem de oração. Você precisa ser um homem também da palavra. Você precisa amar a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor, porque ela é a fonte e a grande motivação da sua alma para se encontrar constantemente na presença do Senhor. Sabe o que me chama a atenção em Daniel? Eu reitero o que já tenho falado. Com 14 anos ele chegou na Babilônia. Com 14 anos ele chegou na Babilônia. Ele já é velho agora. São, em média, 82 anos. O mesmo Daniel que buscava o Senhor no início, é o Daniel que busca o Senhor agora, já idoso, já velho. O tempo não esmureceu o espírito de Daniel. As promoções na Babilônia, os cargos, as suas profissões, todos os privilégios que ele teve por ser um homem destacado e por ser um homem de espírito excelente, nada disso fez com que a fé deste homem sucumbisse diante dos privilégios do mundo daqueles dias. Ao contrário, a sua fé parece que era mais e mais alimentada diante do Senhor. Pela palavra de Deus, pelas revelações de Deus, Deus estava constantemente alimentando e fortalecendo a fé desse homem, além de ser um profeta e de receber do Senhor a sua revelação especial. São as promessas do Senhor, as grandes, ou o grande combustível para que este homem estivesse diante de Deus em oração. O que te motiva a orar, meu irmão? As promessas de Deus no decorrer da história tem sido, para muitas pessoas, uma desculpa para que elas não orem, uma desculpa para que elas não busquem a Deus, porque se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus não pode falhar, Deus não pode negar a si mesmo, Ele vai cumprir a sua palavra. Então muitas pessoas têm usado as promessas de Deus, a soberania de Deus como uma desculpa
para não se colocar diante de Deus. Ao contrário, meu irmão. Aquilo que Deus prometeu na sua palavra deve ser motivo para que você esteja mais e mais diante dele, humilhado, para que você o busque com maior intensidade, para que você o ame com todas as tuas forças. É porque ele prometeu, é porque ele disse que você deve, de fato, buscá-lo. Buscá-lo. Então não deixe de ler a palavra. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Não a coloque de lado na sua casa, no seu escritório, na sua sala. Coloque a Bíblia no lugar que ela deve estar na sua vida. Posicione a palavra no teu coração como prioridade. Ela deve ser o teu alimento primário. Primário. Eu contei uma história aqui, um tempo atrás, de um pastor que foi visitar uma senhora, e a senhora, então, para receber o pastor bem, pegou a melhor louça, as melhores talheres, e pegou, então, uma colher de ouro para servir o pastor. E colocou, e teve a visita, o pastor foi embora, a senhora agradeceu a visita pastoral, mas depois ela sentiu falta da colher de ouro. E ela não encontrava essa colher de ouro em lugar nenhum. E ela ficou curiosa, será que foi o pastor? Será que o pastor levou a minha colher de ouro? E ela relutou, mas ela teve a coragem e perguntou para o pastor: pastor, no dia que o senhor veio aqui, eu servi o senhor com um talher, uma colher de ouro, colherzinha, e essa colher sumiu. O senhor sabe, será que o senhor talvez levou essa colher escondido, ou sem querer? E o pastor falou: não, minha irmã, eu não levei a colher de ouro, eu coloquei dentro da sua Bíblia. Meus irmãos, nós temos um tesouro na nossa casa. Colher de ouro nenhuma se compara a esse ouro aqui. Esse é o maior tesouro que você possui, que te alimenta, que te sustenta, na tribulação, na alegria, na dor, no momento de desespero. É a palavra que consola você. É a palavra que fortalece a sua alma. Mas muitas vezes nós nos esquecemos da colher de ouro. Nós nos esquecemos de nos voltar para ela. Daniel chegou jovem e ele buscava o Senhor. E ele continuou a sua vida buscando ao Senhor. E chegou na sua fase adulta, já idoso, e ele continuou buscando ao Senhor. Crianças, ficar sem ler a Bíblia é perder um tesouro incalculável, um prejuízo tremendo para a vida de vocês. Brincar no tablet, no celular, assistir filmes, isso é bom, mas isso não pode ocupar a vida espiritual de vocês. O tempo que vocês, como crianças, precisam gastar lendo a palavra, fazendo as devocionais de vocês. A palavra tem que ter primazia. Querida criança, querido adolescente, querido jovem, querido adulto, a palavra tem que ter primazia no seu coração. Busque ao Senhor em dias de trevas. Busque ao Senhor através da sua palavra. Mas busque ao Senhor em dia de trevas por meio da oração. Por meio da oração, busque ao Senhor. E Daniel fez exatamente isso. Ele buscou ao Senhor.
por meio de uma oração, não uma oração superficial, não uma oração qualquer, mas uma oração intensa. Veja no versículo 3: voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele se humilhou, ele se colocou na presença do Senhor. Mas Daniel não orava pelo seu próprio conforto. Daniel não orava pela sua própria proteção em meio às trevas, mas pelo povo e reino de Deus. Ele orava pelo povo e reino de Deus. Certamente ele orou por si mesmo, mas ele também intercedeu e clamou pelo povo de Deus. Não devemos ficar tão concentrados nos nossos próprios sofrimentos, de maneira que venhamos a nos esquecer das necessidades do povo de Deus. Você ora pela igreja de Cristo? Você ora pela igreja do Senhor? Você ora pelos irmãos que adoram o Senhor com você? Você intercede pela Igreja Presbiteriana Aliança? Você intercede pelo presbitério Centro-Norte Paulistano? Você intercede pela IPB? Você intercede pelos nossos missionários e pelo povo que está espalhado pela face da terra? Você clama, você geme, você chora, você busca com suas forças, você tem gastado tempo para orar pelo povo de Deus? Ou suas orações são superficiais demais para clamar pelo povo do Senhor e por você mesmo? Se você tiver uma noção pequena da graça de Deus, certamente sua oração será pífia. Se você tiver uma noção pequena de quem Deus é, você terá uma piedade frajuta. Mas se você tiver uma compreensão profunda das misericórdias, da graça, da grandiosidade de Deus em Jesus Cristo, então você será um homem ou uma mulher de intensas orações. Porque foi exatamente isso que Daniel fez. Ele se colocou diante de Deus. E a sua oração consistia basicamente em 3 elementos que são detectáveis à leitura desta passagem. O primeiro elemento é invocação ou adoração. Ele adora ao Senhor. Ele começa fazendo isso. Orei ao Senhor, versículo 4. Meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor. A palavra Senhor aqui é diferente da palavra Senhor com as letras maiúsculas lá no versículo 2. É a palavra Adonai. No mesmo versículo 4 ele diz: orei ao Senhor Yahvé. E no versículo, aí na sequência ele diz: a Senhor, ou a Adonai, aquele que governa, aquele que não só é o Deus pactual, como também é o Deus que governa todas as nações. E ele então adora aquele que é o Deus do pacto, e ele adora aquele que no controle está, como nós cantamos aqui. Grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então ele começa adorando ao Senhor, como nós começamos adorando ao Senhor quando oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí ele continua, depois de adorar ao Senhor, ele expõe então as suas necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E ele termina mais uma vez adorando ao nosso Deus. Mas somos ensinados a adorar a Deus. Antes de pedir, Daniel adora, ele invoca a Deus.
Mas a oração de Daniel consiste basicamente, na sua maior parte, em confissão. O que Daniel faz é escancarar o seu coração diante de Deus e expô-lo diante do Senhor, sem constrangimentos, sem meias palavras, sem nenhuma dificuldade. Ele expõe os seus pecados diante do Senhor. E ele termina com uma petição que vai do versículo 16 ao versículo 19. Ele basicamente pede. Então ele pede lá no finalzinho da sua oração. Primeiro ele adora, segundo ele confessa e terceiro ele suplica. Mas eu queria que você acompanhasse rapidamente a oração de Daniel comigo e veja como é a oração de Daniel, como ela está estruturada. Do versículo 4 ao versículo 6, Daniel faz um contraste entre a fidelidade de Deus e a infidelidade do seu povo. Primeiro, ele destaca que Deus é fiel e contrasta esta fidelidade com a infidelidade de Israel. Ele fala aí, né, já li o versículo 4, que é a adoração. Ele diz que Deus, ele é grande, ele é temível, é o Deus da aliança, no versículo ainda 4, né? Orei ao Senhor Yahvé, ou orei a Yahvé, né, que é Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Deus é fiel. Deus não muda. Deus não diz para você uma coisa e faz outra. Ele é Deus, ele é fiel à sua palavra, seja para abençoar você ou punir você. Se ele falou que vai fazer, ele faz, porque ele não muda. E se ele mudasse, ele não seria Deus. Como ele é Deus, imutável, o que ele promete, ele cumpre. Mas em contrapartida, você e eu somos volúveis, somos mutáveis, frágeis, infiéis, por vezes. E por esta razão, nós precisamos da confissão na adoração, nós precisamos da confissão na nossa vida devocional. E Daniel, então, confessa a Deus e mostra esse contraste entre a fidelidade de Deus e a sua infidelidade, ou a infidelidade do seu povo, quando ele diz no versículo 5, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Deus é fiel, mas o povo era infiel, porque o povo tinha cometido iniquidades contra o Senhor. O povo tinha procedido perversamente contra Deus. O povo havia se rebelado contra o Senhor e tinha se apartado dos mandamentos de Deus. Eles não ouviram a voz dos profetas, que em nome de Yahvé proclamavam desde cedo, desde madrugada, eles começavam a proclamar a palavra do Senhor. Vejam como o vir para a adoração, ouvir a pregação e não se importar com ela, como é sério. Como é sério. Quantas pessoas vêm para o culto e, ao invés de adorarem a Deus, escancaram sua infidelidade, ouvindo e desprezando a palavra de Deus. Mas quando não somos capazes de encontrar uma colher de ouro, porque não conseguimos ler a palavra, nós também estamos revelando a nossa infidelidade. E Daniel está confessando diante do Senhor, falando: Senhor, tu és fiel, mas nós pecamos. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos pais e todo o teu povo transgrediu a tua palavra. Do versículo 7 ao versículo 8, ele contrasta a justiça de Deus com a nossa vergonha, ou com a vergonha do povo. Justiça de Deus e a vergonha de Israel. Do 7 ao 8. Olha só. A ti, Senhor, a ti, ó Senhor, Adonai, né, pertence a justiça, mas a nós, o corá de vergonha. O corá aqui traz a ideia, quando você comete um erro, e você fica vermelho, né, de tanta vergonha.
E o que Daniel está falando, Senhor, a ti pertence a justiça. Mas a nós estamos aqui envergonhados. E a nossa face, ela externa o nosso constrangimento, a nossa vergonha dentro. O que nós fizemos é perceptível demais, Senhor. Não dá para esconder o constrangimento do nosso coração, da nossa vida. Mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Porque temos pecado contra ti. A Deus pertence a justiça, mas a nós a vergonha. Por quê? Porque temos pecado contra ti. A oração de Daniel é a sua oração hoje. A oração de Daniel deveria ser a sua oração hoje. A oração de Daniel precisa ser a sua oração hoje. Você pode responder isso ao seu coração, se você sabe como você tem vivido diante do Senhor. Se você tem desprezado a palavra dele, se você tem negligenciado a presença dele. Mas do 9 a 10, Daniel mostra a misericórdia de Deus e a rebelião de Israel. Veja aí, no versículo 9, ele diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. A palavra misericórdia aqui e perdão estão no plural, né? Ao Senhor nosso Deus pertencem as misericórdias e os perdões. Por quê? Porque ele está olhando para o passado e ele está percebendo o que Deus fez na história. Quantas vezes o Senhor foi misericordioso? Quantas vezes o Senhor perdoou? Quantas vezes o Senhor agiu com brandura, com compaixão, com paciência, mas ainda assim o povo insistiu em se rebelar e pecar contra o Senhor. Ao Senhor pertence a justiça. E como justo que é, ele não tiraria sua mão, ele puniria. Mas ao Senhor também pertence as misericórdias, porque elas são a causa de não sermos consumidos. E interessante porque misericórdia aqui no hebraico, que está no plural, é também a palavra hesed, em hebraico, que significa o amor fiel de Deus. O que ele está dizendo a ti pertence o amor pactual. E é esse amor pactual que não permite, que não nos deixa ser devastados pelos nossos pecados. Nós não somos destruídos porque o Senhor nos ama pactualmente, de forma fiel. E ele diz: e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Então ele contrasta misericórdia e rebelião. Mas agora no versículo 14, de 11 a 14, ele fala da justa punição de Deus pela rebelião de Israel. Você é aquela pessoa que tenta se justificar o tempo todo? Você é aquela pessoa que não admite falhas e que não admite repreensões, que não admite acusações. Então, o tempo todo você está se justificando. Você, quando ouve alguém, você de alguma forma tenta dar uma desculpa, porque você não admite ser confrontado ou ser repreendido. É interessante que Daniel não faz aquela oração: Senhor, tu sabes, esse povo era um povo sem instrução. Os seus reis foram difíceis, Senhor. Se a gente pegar a história do livro dos reis e das crônicas, Senhor, os seus pastores falharam, os seus pastores erraram e por culpa deles, o povo errou.
Você conhece alguém que às vezes sai da igreja, que se esfria, mas todo mundo tem culpa, menos ela? Você conhece alguém que se distancia do Senhor e todo mundo é culpado? A igreja é culpada, os pais são culpados, o irmão ou a irmã que o prejudicou, fez alguma coisa, todo mundo é culpado. Mas ela não, ela é apenas vítima. E ela se distanciou porque os outros erraram, porque os outros fizeram errado com ela. Então, ela se afastou do Senhor porque ninguém foi atrás, porque ninguém ligou para ela, porque ninguém mandou uma mensagem de WhatsApp, porque ninguém compartilhou o seu link, ou colocou um coraçãozinho inteiro quebrado no Facebook. Meus irmãos, sabe qual é o problema disso? Falta de humilhação e de quebrantamento. Isso é orgulho do coração. Eu não preciso necessariamente do seu afago para me sentir parte do povo de Deus. Eu sou parte do povo de Deus. E por ser parte do povo de Deus, eu tenho que compreender as minhas responsabilidades como um pai pactual, como um filho pactual, como uma mãe pactual. Eu tenho responsabilidades. E com essas responsabilidades eu preciso viver em acordo com a verdade do Senhor. E esse povo não viveu, e Daniel não tirou o peso da mão. E ele então diz para o povo: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Deus, o Senhor é justo. Nós somos pecadores porque o Senhor, lá em Deuteronômio, o Senhor já havia falado para esse povo que se esse povo se rebelasse, no capítulo 28, o Senhor levaria esse povo para uma outra nação. E o Senhor faria com que o dia fosse trevas e a noite fosse longa, de forma que as pessoas desejassem o dia, mas elas não conseguiriam. No capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor demonstra para esse povo o que vai acontecer com ele, caso ele transgrida a aliança do Senhor. Versículo 12, ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Daniel se viu diante da palavra, percebeu que 70 anos estava se aproximando e o povo continuava no cativeiro, mas sem se arrepender, sem se converter. E Daniel então intercede pelo povo. E o que ele faz? Ele fala: Senhor, o Senhor é justo. O Senhor está cumprindo o que o Senhor prometeu, com justiça. O erro é nosso. Nós pecamos, nós transgredimos. E ele fala isso lá no versículo 14, no finalzinho, pois não obedecemos a sua voz. E no versículo 15, no finalzinho, hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente, mesmo quando o Senhor nos tirou e nos salvou do Egito. Então, de 11 a 14, ele fala que Deus trouxe uma justa punição sobre a rebelião do povo. No versículo 15, ele fala que o povo pecou, mesmo tendo consciência da salvação de Deus ao tirar o povo do Egito. E, por fim, ele encerra com uma súplica fervorosa, que vai do versículo 16 ao versículo 19, quando ele então fala o seguinte ao Senhor: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Ele diz: agora, pois,
ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto. Ou seja, faça resplandecer a tua graça. Por amor de quem? De nós? Não, por amor do Senhor. E por amor do seu nome. Versículo 18. Inclina os teus ouvidos, inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Não é o que fazemos, não é o que somos, mas na tua graça e na tua misericórdia. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti, mesmo, ó Deus. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. As misericórdias do Senhor e a glória do nome, a honra do nome de Deus, são as motivações para que Daniel busque ao Senhor em oração. Essas são as suas motivações. Porque Deus é um Deus soberano. É por isso que eu oro. E porque eu tenho uma compreensão das suas misericórdias. É por isso que eu oro. E oro mais. E intensificadamente mais. Ou é porque Deus é um Deus soberano, ou soberanamente misericordioso. É por esta razão que eu devo orar mais. E é por esta razão que eu devo clamar mais. Por sua graça e por sua compaixão. Uma oração fervorosa é uma oração motivada pela compreensão correta da natureza de Deus. Se você conhece o teu Deus, você conhecerá mais a si mesmo e conhecerá mais a sua igreja. E isso te levará a buscar mais a Deus e a interceder mais pela igreja do Senhor. Jesus Cristo também orou. Daniel orou confessando os pecados do seu povo. Jesus Cristo orou para carregar o pecado do seu povo. Daniel intercedeu porque era tempo do encerramento do cativeiro. Jesus Cristo se encarnou porque precisava carregar os nossos pecados, morrer por nós, interceder por nós e clamar na cruz do Calvário: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Assim como Daniel intercedeu, Cristo também intercedeu por você e também clamou a Deus por você. Ele não confessou os seus pecados, ele carregou os seus pecados. Ele foi moído e traspassado pelos teus pecados. E nas suas pisaduras nós fomos sarados. E por isso nós podemos clamar a Deus: Pai, nos perdoa, porque a ti pertence a justiça, mas a mim o corado e vergonha. O Senhor é justo, eu sou infiel, mas careço da tua graça, para viver neste cativeiro uma vida que honra o nome do Senhor e que glorifica ao Senhor. E com base nas tuas promessas, Senhor, conclua a tua obra até o dia. Com base nas tuas promessas, Senhor, converta os meus filhos. Com base nas tuas promessas, santifica a tua igreja. Com base nas tuas promessas, santifica o meu nome. Com base nas tuas promessas, Senhor, nos faça viver nesta vida até que novos céus e nova terra sejam consumados nesta
criação quebrada e imperfeita. Com base nas tuas promessas, cumpra a tua palavra e me faça ser um crente mais piedoso. Se você está em pecado e você tem lutado contra esse pecado, clame com base nas promessas do Senhor, dizendo: Senhor, a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Me ajuda a vencer. Então, meus irmãos, oremos mais e fervorosamente mais por conta de uma compreensão correta das misericórdias de Deus e das suas promessas reveladas na sua palavra. Mas, acima de tudo, oremos, porque na cruz do Calvário, Cristo nos tornou mais do que vencedores. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, para a sua glória.